O inimigo veste toga e já passou pela porta da frente. Vamos estudar hoje aqui, entender como é que o PCC transformou juízes e promotores em seus espiões. Esse é um documentário da Mudança de Ordem, um ótimo canal que ensina a gente a entender melhor essa situação. Então vamos lá, vamos assistir esse vídeo e entender como é que acontece esse tipo de coisa. O que é que está por detrás desse poder todo, né? Principalmente que a esquerda tem agora. Vamos lá. Conhece seus inimigos. Os holofotes da mídia os mostram diariamente. Tiroteios nas periferias, apreensões nos portos, líderes presos em operações espetaculares. Uma batalha sangrenta, ruidosa e conveniente. Mas e se tudo isso for apenas uma distração? E se, enquanto olhamos para as ruas, a verdadeira ameaça já tiver penetrado silenciosamente no coração do sistema? Nos gabinetes blindados da justiça, nas salas de audiência desertas após o expediente, nas repartições públicas que decidem quem vive e quem morre. Uma das maiores organizações criminosas do mundo não precisa mais de armas para vencer esta guerra. O primeiro comando da capital evoluiu. Não busca mais o confronto, mas a infiltração. Não quer apenas desafiar a lei, mas reescrevê-la por dentro. Você já cruzou com eles hoje e nem percebeu. Eles nasceram no inferno, nas entranhas do sistema prisional paulista dos anos 90, onde o Estado abandonou seus próprios demônios à própria sorte. Um ambiente de morte lenta, onde presos se alimentavam de outros presos, onde guardas eram tanto carrascos quanto mercadores. Foi desta escuridão absoluta que emergiu o PCC. O que ninguém ousou imaginar é que aquela semente plantada no esgoto do sistema carcerário se transformaria em uma hidra de 1000 cabeças. O promotor Lincoln Gakia, que arrisca sua vida há 18 anos investigando o PCC, descreve esta metamorfose em fases calculadas: criação, assistencialismo estratégico e, finalmente, a fase atual, uma verdadeira multinacional do crime. Os números são apenas a superfície. Gakia rastreou 1,2 bilhão de reais enviados para o Paraguai em apenas 16 meses. $500 milhão anuais com cocaína. Essas cifras não financiam apenas armas e drogas, mas algo muito mais valioso: cérebros. Mentes brilhantes, futuros juízes, promotores em formação, delegados em potencial. E então, a revelação que poucos ousam pronunciar em voz alta. O PCC percebeu que não precisava mais lutar contra o Estado. Podia simplesmente tornar-se o Estado, por dentro, célula por célula, infiltrado como um câncer silencioso. Em um plano que remonta às mais sofisticadas operações da Guerra Fria, o PCC desenvolveu sua estratégia mais audaciosa. Por que enfrentar o sistema quando você pode se tornar o sistema? A gente já tinha falado disso. Eu já fiz vários vídeos mostrando essa realidade. Quem viu, viu. Quem não viu, ainda pode vir aqui no meu timeline e ver esses vídeos sobre o narco-estado. Isso é só o princípio. Isso já está tomado, mas as pessoas não estão nem aí, elas não estão nem percebendo o que está acontecendo. Então fica aquela briguinha de políticos e não sei mais o que. Eles não estão entendendo, mas não estão entendendo mesmo que o buraco é muito mais embaixo, que a estrutura é muito mais complexa do que as nossas vãs ideias podem perceber, né? Então vamos aqui continuar. Simpatizava com a causa, se a pessoa demonstrava alguma tendência ali para questões que naturalmente
se envolvendo ali como um advogado do quadro iria ter que fazer, que já eram as questões ilícitas, e nisso daí a gente tomava a decisão de trazer ou não. O objetivo não deixava margem para dúvidas. Levar integrantes para cargos nas polícias, no próprio Ministério Público, na Receita Federal e no Poder Judiciário. Não estamos falando de corrupção ocasional. Estamos falando de um plano meticuloso para reconfigurar o DNA do Estado brasileiro. Os paralelos com as máfias italianas não são coincidência. O PCC estudou a história e aprendeu com ela. Primeiro, infiltrar-se onde ninguém olha, limpeza urbana, aterros sanitários, transporte público. Depois, escalar para os centros nervosos do poder. Eles não estão apenas inspirados nas máfias históricas, estão aperfeiçoando o modelo. E o mais perturbador, poucos parecem notar a metamorfose enquanto ela acontece diante de nossos olhos. Os alvos da sintonia dos gravatas não são escolhidos ao acaso. Cada posição é meticulosamente selecionada por seu valor estratégico. Polícia, para saber quando as batidas ocorrerão; Ministério Público, para influenciar acusações; Judiciário, para determinar quem permanece livre; Receita Federal, para controlar o fluxo do dinheiro sujo. Um único infiltrado bem posicionado vale mais que 100 soldados nas ruas. Com ele, o PCC antecipa cada movimento das autoridades, tornando inúteis operações planejadas por meses. Manipula decisões judiciais com a sutileza de um maestro conduzindo uma orquestra. Identifica e marca alvos para cooptação dentro do próprio sistema. Encontra e explora falhas legais que nem os melhores juristas do Estado conseguem prever. A verdade que as autoridades tentam esconder. Alguns advogados não defendem apenas seus clientes. Eles servem como pombos-correio, levando ordens que coordenam execuções, sequestros e tráfico internacional. Pagamentos mensais de até R$10 mil para atrair o próprio juramento profissional. Eles foram cooptados, né? Alguns com maior ou menor participação, mas todos eles para servir de pombo-correio. Mas o advogado, ele tá lá atendendo o preso, é direito dele, ok. Mas aí você recebe um celular pré-pago, que é dado para uma pessoa que você não conhece. Vai lá um motoqueiro, mandaram te entregar, você só pode falar com a coordenadora. Com mais ninguém você me fala, e o teu código é esse. A partir de hoje você tem um codinome. E você vai abrir uma conta de e-mail que não pode ser a sua. Um sistema paralelo, invisível aos olhos comuns, operando nos mesmos corredores onde a justiça deveria imperar. Utilizando códigos, codinomes, e-mails dedicados. Uma verdadeira agência de inteligência clandestina disfarçada sob a respeitabilidade de escritórios jurídicos. Você vira aí? Isso daí tá pior. É como se fosse uma CIA, né? A CIA americana. O grau de sofisticação que tá o negócio. Tem agente secreto, espiões infiltrados dentro do governo, manipulação de cargos, grana rolando para cima e para baixo. E eu fico pensando assim, cara, isso é pior ou igual à CIA? Né? É tipo usando o mesmo sistema. É uma coisa impressionante. Assim, inacreditável. Vamos lá repetir, vamos ver o que está acontecendo. Para cada movimento das autoridades, tornando inúteis operações planejadas por meses. Manipula decisões judiciais com a sutileza de um maestro conduzindo uma orquestra. Identifica e marca alvos para cooptação dentro do próprio sistema. Encontra e explora falhas legais que nem os melhores juristas do Estado conseguem prever. A verdade que as autoridades tentam esconder. Alguns advogados não defendem apenas seus clientes. Eles servem como pombos-correio, levando ordens que coordenam execuções,
sequestros e tráfico internacional. Pagamentos mensais de até R$10 mil para atrair o próprio juramento profissional. Eles foram cooptados, né? Alguns com maior ou menor participação, mas todos eles para servir de pombo-correio. Ah, mas o advogado ele tá lá atendendo o preso, é direito dele, ok. Mas aí você recebe um celular pré-pago, que é dado para uma pessoa que você não conhece. Vai lá o motoqueiro, ó, mandaram te entregar, você só pode falar com a coordenadora. Com mais ninguém você me fala, e o teu código é esse. A partir de hoje você tem um codinome. E você vai abrir uma conta de e-mail que não pode ser a sua. Um sistema paralelo, invisível aos olhos comuns, operando nos mesmos corredores onde a justiça deveria imperar. Utilizando códigos, codinomes, e-mails dedicados. Uma verdadeira agência de inteligência clandestina disfarçada sob a respeitabilidade de escritórios jurídicos. A verdadeira genialidade do plano está no controle. Não se trata apenas de pagar por serviços, trata-se de possuir almas. Quando o PCC financia os estudos de um futuro juiz ou promotor, não está fazendo uma doação, está comprando sua lealdade eterna. A dívida nunca é quitada, nunca prescreve, nunca é esquecida. Diferente do suborno convencional, que pode ser recusado ou denunciado, o investimento cria um vínculo indissolúvel. O infiltrado não é apenas um corrupto, é uma propriedade. Sua mente não pertence mais ao Estado que jurou servir, mas aos senhores invisíveis que moldaram sua ascensão. O controle é mantido através do terror sutil. Os tribunais do crime do PCC não julgam apenas ladrões de esquina, julgam também seus próprios investimentos humanos. Veja só onde é que a gente chegou, né, rapaz? Os caras estão criando uma base lá desde os estudos, dentro das faculdades. A gente vive denunciando isso, falando, entendeu? Que eles estão lá dentro das universidades, fazendo a cabeça da galera. Eles estão até financiando as universidades, os cursos de direito, porque é tudo pago, às vezes em universidades privadas. Quando o cara sai dali, ele já está com uma dívida. Dívida com quem? Com o tráfico. Então ele vai advogar, vai ser um juiz, e ele já está todo na mão, né, do tráfico, já está na mão do PCC. É uma coisa em que vocês sabiam disso? Vocês tinham ideia de que isso está acontecendo? É uma coisa impressionante, cara. Vamos lá tocar o vídeo. Um delay, mas as ordens dos líderes encarcerados inevitavelmente chegam às ruas. O sistema de contenção, em que o Estado investiu bilhões, vazando como uma peneira diante de códigos invisíveis e mensagens cifradas que transitam nos mesmos corredores onde a justiça deveria imperar. O Estado está ciente da infiltração? Sim. O Estado está preparado? Esta é a pergunta que ninguém ousa responder com honestidade. O procurador de Justiça José Carlos Cosenzo afirma publicamente que o Ministério Público busca obstacular o ingresso de pessoas ligadas ao crime organizado. As palavras são firmes, a intenção é louvável. Mas será que os tentáculos da organização já não alcançaram os próprios processos de seleção? Caso Sim, já alcançaram. Já está lá dentro. Isso foi um processo de algum tempo atrás. Hoje em dia, já está sendo tudo manipulado. Por que vocês acham que estão soltando bandido a rodo? Toda hora solta, prende o bandido. Quem já foi preso 10, 15 vezes, pega e solta, pega e solta. E os cabeças ficam guardadinhos lá dentro do sistema provisional, né? E de lá eles mandam os recados e manipulam tudo lá de dentro. Isso é uma coisa já conhecida, ó, já de tempo. Agora vocês não sabiam que eles já estavam formando os advogados e os juízes, futuros juízes e juízes agora.
Os juízes de agora, muitos deles já têm o rabo preso. É por isso que eles pegam e soltam. Por isso que eles falam, vocês têm que se tocar. Vocês têm que entender como é que é essa engrenagem, como é que essa coisa acontece, né? Então vamos lá. Continuar. Ver aqui o que tá rolando. Sua existência. Como distinguir o advogado legítimo do pombo-correio? Como provar a lealdade secreta de um juiz sem comprometer a própria independência do judiciário? Enquanto o Estado debate procedimentos e garantias, o inimigo avança silenciosamente, ocupando cada espaço deixado vago pela burocracia e pelas limitações legais. A confissão mais perturbadora vem justamente de quem está na linha de frente. Lincoln Gakia não hesita. Nenhuma instituição está imune. Nem a polícia, nem o Ministério Público, nem o Judiciário, nem a Receita Federal. O poder financeiro da organização é esmagador. Sua capacidade de adaptação é assustadora. E o mais alarmante, casos de advogados ligados ao PCC sendo presos, condenados e reincidindo demonstram que a tentação é maior que o medo. O ganho supera o risco e o Estado está sempre um passo atrás. A infiltração não é apenas uma ameaça à segurança pública, é uma sentença de morte para a própria democracia brasileira. Um veneno lento que corrói as instituições por dentro, transformando-as em cascas vazias que mantêm apenas a aparência de legitimidade. Eles estão entre nós, alerta Gakia, sem rodeios, o motorista do ônibus que leva seus filhos à escola, o funcionário que recolhe o lixo na sua rua, o segurança do shopping que você frequenta. A infiltração em serviços essenciais não é apenas uma operação de lavagem de dinheiro, é uma forma de controle territorial velado, de vigilância constante, de presença inescapável no cotidiano do cidadão. Na Colômbia de Pablo Escobar, autoridades enfrentavam o terrível dilema do plata ou plomo: aceitar a prata da corrupção ou enfrentar o chumbo da violência. No Brasil, a estratégia é mais sofisticada, mais insidiosa: criar suas próprias autoridades, moldadas desde o início para servir a dois mestres, ostentando publicamente o brasão da República, enquanto, secretamente, prestam contas aos senhores do crime. Quando a infiltração alcança níveis críticos, a própria noção de justiça se torna uma ficção conveniente. Investigações são sabotadas de dentro, processos são arquivados por falhas técnicas inexplicáveis, provas desaparecem misteriosamente. A sensação... Você já viu esse filme? Já viu esse filme? Isso está acontecendo toda hora, está nas notícias. Agora você não estava entendendo por que e como isso acontecia. Agora você entende, entendeu? Graças a esse grande trabalho desse canal que fez, essa reportagem aí, como o PCC transformou juízes e promotores em seus espiões. Então é uma coisa impressionante, tá aí. A gente está vendo isso acontecer direto, e agora vocês estão entendendo por que acontece isso, né? Vamos lá. Estado de Direito. Como combater um inimigo que já pode estar dentro das próprias linhas de defesa. Os especialistas apontam caminhos, mas nenhum oferece garantias absolutas. Blindagem dos mecanismos de seleção. Não basta manter os processos rigorosos de concursos públicos. É preciso questionar se os próprios avaliadores já não foram comprometidos. A sugestão do ministro Salomão para revisar os modelos de seleção pode ser o último bastião contra a invasão total. Guerra ética dentro das profissões. A proposta de tipificar o auxílio a organizações criminosas como infração disciplinar grave na OAB é apenas o primeiro passo. É preciso uma purga ética em todas as instituições, uma caça implacável aos cavalos de Troia,
já infiltrados no sistema. Integração total contra o inimigo invisível. O crime não respeita fronteiras estaduais ou divisões burocráticas. Apenas uma força-tarefa nacional, integrando todas as agências de segurança e controle, pode ter alguma chance contra uma organização que já opera. Não vai acontecer. Não vai acontecer. A eleição do Trump, ele já está atrás desses grupos terroristas, doido para mandar todo mundo para El Salvador. Essa cambada toda aí, dessas organizações criminosas, né, do tráfico, ele já está querendo mandar, ele já está até bancando, né, o Bukele lá em El Salvador para já receber essas organizações lá. Então ele chegou e mandou, né, um pedido para o Brasil para reconhecer os grupos, né, do tráfico de droga aqui no Brasil como se fossem organizações terroristas. Qual foi a resposta que ele recebeu? Ah, não, eles só são bandidinhos comuns, não são terroristas, não são organizações. Então, com isso, não reconhecendo, ele já dá, né, um arrego para os caras aí. Porque senão, o Trump sendo organizações terroristas, ele pode ter incursão de qualquer lugar, qualquer país do mundo. Vai buscar o cara, como foi lá no Iraque, no Afeganistão. Eles entram para dentro e pega. Agora, eles não reconhecendo, já complica as coisas e facilita para o bandido. É uma coisa impressionante. Entender esse esquema todo é realmente uma coisa muito complicada, né? Então agora a gente está entendendo mais ou menos como é que funciona. Então vamos lá. O inimigo evolui. Enquanto planejamos defesas, novos pontos fracos são identificados e explorados. A máquina do crime nunca para, nunca hesita, nunca duvida de seus objetivos. A resposta do Estado precisa ser igualmente implacável, igualmente adaptável e, acima de tudo, mais inteligente. Isso exige mais que recursos, exige uma mudança fundamental na maneira como enxergamos a ameaça. Não como um problema de segurança pública, mas como uma questão de sobrevivência nacional. A infiltração do PCC nos corredores do poder não é uma teoria da conspiração. É uma conspiração real, acontecendo à luz do dia, diante de nossos olhos, enquanto seguimos nossas vidas em uma normalidade ilusória. Não é apenas uma ameaça às instituições abstratas, é um ataque à possibilidade de um futuro onde a justiça não seja apenas uma palavra vazia. Quem realmente serve a justiça no tribunal, onde seu caso será julgado amanhã? Quem realmente decide quais investigações avançam e quais são silenciosamente arquivadas? Quem realmente está olhando por cima do seu ombro enquanto você ouve estas palavras? A defesa do Estado contra esta infiltração não virá de heróis solitários ou operações espetaculares. Virá da vigilância cívica constante, da pressão implacável por transparência, da recusa em aceitar a normalização do absurdo. Cada cidadão é agora um sentinela na linha de frente de uma guerra silenciosa pela alma da nação. A sombra nos corredores do poder só cresce na medida da nossa cegueira coletiva. Enxergá-la é o primeiro passo para combatê-la. A verdade, por mais perturbadora que seja, é sempre a primeira arma contra qualquer inimigo. Então, é isso aí. Então, quem ainda não se tocou é que realmente está vivendo no mundo das carochinhas. Um mundo que não está se importando com nada que está acontecendo lá. Está sendo levado por essa onda e as pessoas não entendem o que está acontecendo. Agora tem uma coisa. Como eu disse lá no meu outro vídeo, a questão do narcotráfico, os usuários, né, são também os responsáveis por isso. E você, cidadão também, que não está ligado e que não faz nada a respeito, você é conivente, você fazendo de besta, você também é culpado.
entendeu? Você não tem nenhum sentimento cívico, moral, para combater esse tipo de coisa, pelo menos através da informação. É por isso que eu faço esses vídeos. Eu faço esses vídeos e comento e faço. Aliás, eu não faço os vídeos, estou reagindo aos vídeos, né? Para que mais pessoas possam entender e que eles sentem o dedo aí, espalhem esses vídeos, entendeu? O máximo possível, para que as pessoas possam entender o que está acontecendo. Você vê, né? Toda hora tem bandido solto. Aquele lance do Flávio Dino entrando lá na favela, já falei isso um monte de vezes, sem nenhum problema, sem escolta, sem nada. E é a terceira ou quarta vez que eu falo isso. O que vocês acham que ele foi fazer lá dentro? Tá entendendo o que está acontecendo? Lula com um chapeuzinho do CPX, né? Reuniões com a dama do tráfico, liberação da corrupta lá, entendeu? Foi mandada para o Brasil e aceita. É um antro, cara, é um antro. Se você, cidadão, não ficar vigilante e não tomar uma atitude, você é conivente e tá desse jeito porque você quer ou porque você deixa. Então, pelo menos, faça alguma coisa que preste. Dá um like aqui do canal, compartilha, entendeu? Mostre o maior número de pessoas que você conhece, passa em todas as redes sociais, pelo menos as pessoas vão ficar entendendo o que está acontecendo. Daí em diante é com elas mesmo. Eu digo, só tem um jeito de parar isso. Não vai contar com o político, nem com o sistema está podre. Tá? Só tem uma maneira de parar isso. Greve geral. Parem o Brasil agora. Para tudo, começa tudo outra vez. E se não for dessa maneira, esse sujeito está muito forte, está muito infiltrado. Parem o Brasil. Então é isso. A gente se vê na próxima vez. Deixa um like aí. Fui.